Estamos no interior da Amazônia brasileira. Nesta vasta região, que corresponde a quase metade do território nacional, ocorreu uma grande revolta popular desencadeada no mês de janeiro de 1835 e violentamente reprimida nos 5 anos seguintes. Esse conflito passou para a história com o nome de cabanagem, uma referência às pequenas cabanas de palha e madeira na qual viviam os caboclos daquela época e ainda vivem muitos ribeirinhos nos dias de hoje. Foi em Belém que a insurreição começou, no dia 7 de janeiro de 1835. A população revoltada tomou de assalto o forte e o palácio do governo. Em menos de um dia, a cidade já estava em mãos dos rebeldes, e assim foram mortos o presidente da província, o comandante do porto e o comandante da esquadra da Marinha Imperial. Foi o primeiro dia de uma onda revolucionária que se espalharia pela Amazônia toda nos 5 anos seguintes, chegando até as fronteiras do Brasil com o Peru, a Colômbia e a Venezuela. Negros, caboclos e índios participaram ativamente do movimento, radicalizando e indo muito além dos objetivos fixados inicialmente por seus primeiros dirigentes, que era a formação de um novo governo. A massa cabana queria mais. Queria a profunda transformação de uma sociedade opressiva e exploradora. Os livros didáticos de história do Brasil faziam poucas referências à cabanagem. Na historiografia tradicional, esse tema quase não era abordado. Quando eu era menino, na escola, o tema cabanagem era muito pequeno, né? Não sei se era o contexto da ditadura militar, né? Que também falar de uma revolução, né, que aconteceu e que o povo ganhou, né? E tomou o poder e governou durante algum tempo, talvez fosse um tabu e etc. Né? Eu fiz o curso normal imediatamente depois do golpe militar de 64. Foi governar o Amazonas um grande historiador da Amazônia, que é o Arthur César Ferreira Reis, que é um grande historiador no sentido que tem uma produção vasta e que nos ajuda. Não dá para fazer história da Amazônia sem ele, mas só com ele também não dá, porque a visão dele é a visão do colonizador, do português. E ele, como governador, adotou uma política de livro didático, de imprimir livro didático. E no livro, os cabanos são apresentados como assassinos, como ralé, como bárbaros, como sanguinários, como violentos. As forças da repressão, né, através de Soares André, o general que vai conter os ânimos cabanos, vai sufocar boa parte do movimento, ele aparece como disciplinadores, homens fortes, enérgicos, numa palavra, tirando a barbárie e conduzindo a região à civilização. Do outro lado, todo mundo tem nome. Do lado dos cabanos é Mãe da Chuva, Onça, Sapateiro, Remeiro, quer dizer, só aparece, eles só entram na história com seus apelidos. Recentemente, se passou a ter uma outra ideia sobre a cabanagem. Então, as pessoas passaram a ver que os cabanos foram os nossos antepassados, que os cabanos eram os moradores das próprias comunidades. Elas passaram a ter uma visão mais positiva e isso acabou estimulando ainda mais as pessoas a relatarem essas histórias. Mas dentro dessas releituras, talvez a inaugural que coloque o movimento cabano como extremamente importante é a Evolução Política do Brasil, de Caio Prado Júnior, né, publicada ainda nos anos 30, onde é a primeira obra na qual o movimento cabano, e ele diz isso, né, sai do pé da nota de rodapé e os populares passam a ganhar a primazia da condução de um processo.
Para compreender a revolta dos cabanos, devemos recuar no tempo e conhecer a forma específica assumida pela dominação colonial portuguesa na Amazônia. A fundação de Belém é de 1616, fundado por um capitão português, Francisco Caldeira de Castelo Branco, com o objetivo de expulsar os outros grupos de europeus que estavam aqui. E, aos poucos, eles vão entrando em contato com os grupos indígenas. O principal, existiam muitos grupos indígenas aqui que falavam línguas diferentes, que tinham mitologias diferentes, que tinham modos de vida diferentes, espalhados pelo Rio Amazonas. E os Tupinambás, então, que era um grupo hegemônico na região, são o primeiro grupo que se revolta contra os portugueses, contra a presença dos portugueses aqui, e aí estoura uma guerra, a primeira grande guerra indígena que vai acontecer na região, a partir de 1617, e vai durar 2 anos, uma guerra que vai acabar só em 1619. O grupo de portugueses aqui era muito pequeno, não chegavam a 400 portugueses. O número de tupinambás aqui envolvidos e outros grupos indígenas envolvidos nessa guerra era muito maior. Falam em números como 120 mil índios. Como se sabe, a colonização da região amazônica se deu orientada pelo curso dos principais rios. O Rio Amazonas, em primeiro lugar, como o grande eixo leste-oeste de ocupação, e os seus principais afluentes. Predominava a navegação fluvial movida ao braço humano, e os remadores eram indígenas. Os índios eram os pés e mãos dos brancos na Amazônia. Nesta vasta região, a língua de comunicação interétnica não era o português, mas sim a língua geral amazônica, mais conhecida como Nheengatu, que era diferente da língua geral falada em São Paulo. A repressão à cabanagem modificou a língua falada na região norte. Foi aí que o Nheengatu deixou de ser majoritário e a língua portuguesa passou a predominar. Segundo o historiador Carlos Moreira, os índios formavam a maior parte da população amazônica antes da cabanagem, passando a minoria depois. A Amazônia tinha um quadro muito diversificado de línguas, né? Mais de 700 línguas só na área da Amazônia brasileira, e se instituiu então uma língua de comunicação interétnica, que foi a língua geral, que ficou conhecida no século XIX como Nheengatu, a fala boa. Não é? Essa língua era a língua hegemônica em toda a Amazônia. Ela era falada por índios de diferentes filiações linguísticas, por portugueses, por negros, por mestiços. Era a língua de comunicação interna na Amazônia. Ixé aien Nheengaturupi Marã Sepaia Aé Uien Nheengaturupi. É a língua da cabanagem. É a língua dos cabanos. Sem Nheengatu não teria havido cabanagem. E esta língua, ela é ainda bastante falada no Alto Rio Negro, na minha região mesmo. Ela é bastante utilizada pelos caboclos, que se auto-identificam como barés, mesmo sem ter certeza de pertencimento a esta etnia. E hoje, aproximadamente, umas 30 mil pessoas devem falar o Nheengatu na região do Médio e Alto Rio Negro. A América Portuguesa era formada por 2 estados, e não apenas um, como fomos levados a pensar. O estado do Brasil, com capital em Salvador. A capital muda para o Rio de Janeiro em 1763. E o estado do Maranhão e Grão-Pará, tendo como capital São Luís. Em 1737, a capital muda para Belém e ele passa a se chamar Estado do Grão-Pará e Maranhão. A fusão dos 2 estados só ocorre em 1774,
tendo como capital o Rio de Janeiro. Belém já era uma cidade de porte e tinha uma relação direta com Lisboa, que não passava necessariamente pelo Rio de Janeiro. Importante dizer um fato que é desconhecido da grande maioria dos brasileiros. A Amazônia permaneceu separada do Estado do Brasil por mais de 200 anos. Só que à medida que o tempo passa, o que era uma contingência administrativa e uma facilidade por conta da navegação, do acesso às marés, que permitiam uma viagem mais curta em direção à metrópole, saindo de São Luís em direção à metrópole, acaba tomando corpo e adquirindo uma nova dimensão. Olha, eu costumo dizer que não havia um Brasil. O que acontecia no Rio de Janeiro não se conhecia no Pará. Em 1822, por exemplo, a balança comercial paraense era favorável ao Pará, se vendia mais para Lisboa do que comprava de Lisboa. Em 1828, 20 anos depois da abertura dos portos, de uma média de 60 embarcações que chegaram aqui ao litoral de Belém, 2 ou 3 do Maranhão, 2 ou 3 do Rio de Janeiro, o restante Europa e Estados Unidos. Quando se diz assim, um grito do Ipiranga, proclamada a independência, não há esse Brasil imaginado e imaginário, não existia. O Brasil era um desconhecimento que somente a partir do segundo reinado é que progressivamente ele ia se revelando. A ideia de uma identidade nacional brasileira não existia, né? A gente sabe que essa noção não é construída do dia para a noite. Ela, de fato, começa a se solidificar nos anos 40 e se concretiza em 50 do século XIX. Em 20, as pessoas se perguntavam quem elas eram. Elas eram do Acará, elas eram de Belém, elas eram de todas essas localidades onde elas tinham nascido, onde elas tinham família, onde elas tinham raízes. Só que não é tão fácil assim dizer de onde eram. Porque se eu era um comerciante, então eu estava em Belém, mas eu tinha uma rede de relações que me ligava ao mais profundo interior da Amazônia e ao mais alto comerciante inglês lá em Liverpool. A proclamação da independência do Brasil, feita por Dom Pedro no 7 de setembro de 1822, não foi percebida da mesma forma em todas as regiões do atual território brasileiro. Por exemplo, na Bahia, a ruptura com Portugal só se consumou no 2 de julho do ano seguinte, após uma guerra que envolveu grande parte da população brasileira do Recôncavo Baiano e de Salvador. No caso do Pará, se configurou a ideia de que não houve uma independência, mas uma adesão. Adesão já é outro conceito. Adesão ao quê? Adesão ao Brasil, à causa brasileira. A causa brasileira que era também a causa do filho do Dom João VI, que era monarca português. Então não era bem uma independência de Portugal, era uma adesão ao filho do rei português que estava não na Amazônia, mas no Rio de Janeiro. A forma como a independência chega nas províncias do Brasil é: reconheço a autoridade e as propriedades daqueles que forem fiéis a mim e ao Império. Portanto, a estrutura do poder colonial português continua de pé e ela vai explodir lá adiante, a partir de 1835, na cabanagem. Uma visão geral da Amazônia antes da cabanagem, 10, 20, 30 anos antes da cabanagem, até mesmo já no final do século XIX, é uma região que o envolvimento popular através da rebelião, não é cotidiano e tenta, num certo sentido, estabelecer uma outra mediação
para as relações de poder que ali se colocam. Santarém, na época, tinha 2 bairros, principalmente. O bairro dos Brancos, que era o bairro onde estava a catedral, toda a parte dos militares, e o bairro dos indígenas, dos tapuios. E esse bairro dos indígenas, dos tapuios, era uma rebelião só. Estava todo mundo o tempo todo querendo matar português. A palavra de ordem dos cabanos era morte aos portugueses. Morte aos portugueses e aos maçons, que em geral eram portugueses e ricos também, né? Para entender esse contexto paraense no plano das ideias, é preciso conhecer alguns personagens que protagonizaram esse processo em Belém do Pará, entre eles o jornalista Felipe Patroni e o cônego Batista Campos. O Felipe Patroni é o marco, porque em 1821 ele conseguiu trazer para Belém uma tipografia e iniciar o primeiro jornal do Pará, que é o Paraense, em 1821. Ele havia estudado em Coimbra, formou-se em Direito em Coimbra entre 16 e 20, 1816 e 1820. Ele foi testemunha da Revolução Liberal Portuguesa de 1820. E em 1821, esta mesma revolução proclamou a liberdade de imprensa. Ele contrata um tipógrafo, Daniel Arção de Melo, e vem para Belém, onde ele lança o jornal Paraense. Ele foi alguém que trouxe a imprensa nos anos 20 e brigou para que o Pará se ligasse não à corte no Rio, mas se ligasse a Portugal liberal, da Revolução do Porto de 1820. Ele põe o jornal para circular, defendendo a liberdade de imprensa, defendendo o constitucionalismo português, combatendo o arbítrio militar dos quartéis, combatendo o autoritarismo do poder militar, tendo em vista o seu projeto de poder, que é chegar justamente à presidência da província. O Felipe Patroni era uma pessoa polêmica porque pertencia à elite, mas queria um tipo de governo que não cabia naquela conjuntura. Se discutia muito se ele era republicano, se ele não era, tem muitas polêmicas sobre isso, mas ele sempre se colocou favorável à monarquia. Tem várias falas dele favoráveis à monarquia. Ele tinha um projeto político. Ele não acreditava mais na monarquia absolutista, tentou a monarquia constitucional como uma forma de manter o Pará numa condição privilegiada em relação ao resto do Brasil, porque só se entende a cabanagem a partir da divisão que o Brasil em 2. Não havia um Brasil, haviam 2 Brasis. Este conjunto de ideias, este conjunto de formas de pensamento que começa com Patroni, passaria a seguir para o cônego Batista Campos. O mesmo cônego Batista Campos que lá em 1835 estará presente na cabanagem. A Igreja Católica estava dividida no Pará por ideias opostas e conflitantes. De um lado estava o bispo Dom Romualdo Coelho, homem conservador de ideias ortodoxas. Do outro lado estavam alguns sacerdotes liberais, entre eles o cônego Batista Campos. Quem era esse Batista Campos? Ele era alguém que vem do interior, tem uma família consolidada, que tem bens, começa a crescer dentro do bispado, o bispo começa a dividir poderes para ver se ele não governa muito, mas ele cresce até o final do século XVIII, início do XIX, quando começa a turbulência política. E aí, então, as coisas começam a se separar. Ele estava para brigar com o bispo. Ele acaba assumindo o jornal do Felipe Patroni, a direção do jornal do Felipe. Ele foi o segundo editor do jornal. Ele estava para brigar com o bispo quando tem o famoso episódio da maçonaria. Ele tenta entrar, não consegue entrar, aí ele se alia ao bispo contra os maçons. Então, é uma figura contraditória também. Apesar da bula papal que ameaçava de excomunhão os católicos que participassem da maçonaria, muitos padres e políticos brasileiros a ela aderiram na primeira metade do século XIX, pois os maçons tiveram um papel importante no processo de independência do Brasil. José Bonifácio era maçom. O padre Feijó também, e foi regente do Império durante a cabanagem.
Batista Campos é considerado uma espécie de mentor da cabanagem. Morreu antes do movimento cabano, mas foi lido por grande parte da historiografia como o mentor das ideias, o mentor político da cabanagem. Embora tenha falecido poucos dias antes da eclosão da revolta, Batista Campos legou para os cabanos suas ideias liberais e seu exemplo de homem insubmisso e contestador. Eles estão agindo, ou eles agiram, em cima de um projeto de poder da elite a qual eles pertenciam. Não um projeto de poder, de uma socialização deste mesmo poder, no sentido de transformar a estrutura da sociedade amazônica que viveu a cabanagem até 1840. A adesão do Pará ao Império do Brasil foi acompanhada de vários tumultos e terrível repressão comandada pelo militar inglês John Grenfell, o que deixou muitos traumas na sociedade paraense nos anos seguintes. Grenfell tinha 23 anos de idade e chegou ao Pará a bordo de um navio de guerra enviado por Dom Pedro. Sua missão era de obter a adesão dos paraenses à independência. Quem realmente chegou aqui e disse, olha, vocês estão agora ligados ao Brasil, foi um estrangeiro, que é o Grenfell. E ele fez isso de uma maneira, posso dizer que não muito bonita, para ser delicada. Ele fez um blefe. A esquadra, que a gente pode chamar assim, né? Os brasileiros, os estrangeiros que vinham para fazer essa tomada, estavam no Maranhão e não tinham condições de vir para cá em grande quantidade. Eles mandaram um navio. Então, este único navio que chegou aqui disse que tinha por trás de si uma esquadra e aí, então, a independência foi feita. Né? Então, foi feita por um inglês e de uma forma não honrosa, né? No início, Grenfell conseguiu a adesão das elites paraenses ao Império do Brasil de forma pacífica, em agosto de 1823, principalmente no que se refere aos comerciantes portugueses residentes em Belém. No entanto, nos dias seguintes, conflitos de rua surgiram entre os brasileiros nascidos na terra e os adotivos, isto é, os portugueses enraizados no Pará. Paralelamente, estourou um motim de soldados brasileiros descontentes no interior da tropa, no qual também existiam soldados portugueses. Disso resultaram confrontos entre homens armados, saques de lojas, tentativas de invasão de casas de estrangeiros e ataques aos depósitos de munição. Grenfell reprimiu o motim e os tumultos de rua violentamente, fuzilando 5 paraenses em praça pública e amarrando o cônego e jornalista Batista Campos à boca de um canhão para que ele confessasse sua participação como cabeça no motim. Mais de 100 soldados insubordinados foram para a cadeia e 250 civis foram encarcerados em um navio conhecido como Brigue Palhaço. Jogaram cal nos porões onde os revoltosos estavam presos e praticamente todos morreram por asfixia. Na época era muito comum as prisões em navios e finalmente eles foram mortos. Mais de 250 patriotas que lutavam pelo Brasil, mortos pelo Lorde, pelo general, vamos chamar assim, que é o Grenfell, que tinha feito a independência, por ordem dele, sem julgamento, sem nada. Então, e essa morte foi muito polêmica e foi atribuída, especialmente pela população mais pobre, pelos soldados e tal, a um inglês. O ódio aos portugueses foi associado ao ódio aos estrangeiros. Isso foi muito importante para depois a gente entender o que vai acontecer na cabanagem, onde o ódio aos brancos foi mais generalizado. O massacre do Brigue Palhaço rompeu de modo definitivo a adesão inicialmente pacífica do Pará à independência do Brasil. A província viveria uma década de turbulência política, culminando com a cabanagem, movimento de revolta que explodiu 12 anos mais tarde.